Antes de mais nada, já deixa o seu like, porque hoje você vai acompanhar uma reunião que pode mudar tudo. Donald Trump, Volodymyr Zelensky e os principais líderes da Europa estão reunidos agora, dentro da Casa Branca, para discutir o futuro da guerra na Ucrânia. E a pergunta que não quer calar é: e você, acha que esse cessar-fogo finalmente vai acontecer? Fica até o final, porque cada detalhe dessa reunião pode definir o destino da Ucrânia e o equilíbrio de forças no mundo inteiro. Com as primeiras luzes da manhã destacando o horizonte de Washington, os arredores da Casa Branca já começavam a se transformar em palco de um momento diplomático aguardado. As bandeiras se erguiam com firmeza e os jornalistas tomavam suas posições, indicando que algo importante estava prestes a acontecer. Em poucos minutos, segundo fontes locais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegaria ao West Wing para seu encontro oficial com o presidente Donald Trump. Na entrada principal, Trump se mantinha à espera, posicionado com postura de anfitrião e cercado de assessores. À medida que o carro oficial se aproximava, o clima foi se tornando mais atento, quase solenemente silencioso. Zelensky finalmente desceu do veículo, surpreendendo parte da imprensa por optar novamente pela sua habitual jaqueta militar, a mesma que havia utilizado durante o peso que aquela reunião representava para o seu país. A atmosfera era cordial, mas claramente carregada de formalidade. Em contraste com o encontro anterior entre Trump e Vladimir Putin, este momento mostrava menos descontração e muito menos gestos de familiaridade. Após a breve saudação, ambos seguiram em direção ao interior da Casa Branca, onde a próxima cena, já aguardada pelos fotógrafos, ocorreria dentro do Salão Oval. Tudo indicava que aquela conversa não seria apenas protocolar, mas sim um capítulo decisivo nas relações entre Estados Unidos e Ucrânia. Ponto de virada. Muito mais do que um encontro protocolar, ela traz sinais claros de que os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, pretendem mudar o rumo das negociações. E dessa vez, o recado é direto. Zelensky terá de ceder. Trump deixou isso evidente nos últimos dias, tanto nas redes sociais quanto em declarações à imprensa. Ele insiste que a continuação do conflito já não interessa aos Estados Unidos e nem à Europa. Por isso, a ordem é pressionar o presidente ucraniano a aceitar um cessar-fogo imediato. A presença de líderes europeus nesse encontro, incluindo Macron, Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, von der Leyen e até o secretário-geral da ONU, tem uma função simbólica muito forte. Eles estão ali para demonstrar unidade, claro, mas também para impedir que Zelensky seja exposto ou colocado contra a parede. Como aconteceu no último encontro privado com Trump, essa união, porém, tem seus limites. Nos bastidores, a preocupação de que a guerra se prolongue sem perspectiva de vitória e aumente os custos políticos e econômicos para toda a Europa. Por isso, o encontro de hoje deixa um recado duro e até incômodo. Ou Zelensky aceita um acordo com concessões, ou arrisca ficar isolado. Seja qual for o desfecho, o que está em jogo nesta reunião é o próprio futuro da Ucrânia e talvez o início de uma nova etapa na geopolítica mundial. O desgaste militar da Ucrânia está chegando a um limite perigoso. As linhas de defesa começam a encontrar dificuldade para se sustentar. Enquanto o fluxo de armamentos enviados pelos aliados tem diminuído gradativamente, tudo isso reforça a sensação entre esses líderes de que o momento de negociar é agora, antes que a situação no campo de batalha se torne ainda mais desfavorável para Kiev. Além disso, Trump enxerga nessa reunião uma oportunidade de reforçar sua imagem interna como um líder capaz de promover a paz e acabar com uma guerra que já custou bilhões de dólares aos cofres americanos. Isso explica o clima de firmeza com que ele se posiciona, ganhando cada vez mais adesão dentro dos Estados Unidos da América, inclusive entre parlamentares republicanos, e ajuda a explicar a postura direta do governo. Por outro lado, Zelensky sabe que ceder demais pode significar um enorme risco político dentro da própria Ucrânia. Há setores do país que enxergam qualquer renúncia territorial como uma traição. Por isso, ele tenta equilibrar a pressão externa com a necessidade de manter sua base de apoio interna. É exatamente aí que esta reunião se torna tão delicada. Não se trata simplesmente de propor um acordo, mas de construir uma saída que seja minimamente aceitável tanto internacionalmente
quanto para os próprios ucranianos. Ao reunir todas essas lideranças em torno da mesma mesa, Trump tenta transmitir a ideia de que o mundo está unido em favor de um desfecho, estabilizar a situação e evitar um novo ciclo de escalada. Essa divergência silenciosa vai estar presente em cada minuto dessa reunião. Os discursos públicos poderão soar harmoniosos, mas por trás das câmeras há interesses diferentes e visões bastante distintas sobre como esse conflito deve terminar. O que está claro, até este momento, é que o encontro de hoje marca o início de uma nova fase. A partir daqui, as negociações não serão mais apenas diplomáticas, mas também estratégicas e, de certa forma, psicológicas. Zelensky entra nessa sala não apenas como um chefe de Estado, mas como alguém que carrega o peso das expectativas do seu povo. E Donald Trump, por sua vez, está disposto a usar todo o seu capital político para convencer ou pressionar o presidente ucraniano a aceitar um acordo que, para muitos, é inevitável. E agora, a palavra está com você. Será que Zelensky deve ceder à pressão e aceitar um acordo que pode mudar para sempre o mapa da Europa? Ou esse encontro na Casa Branca é apenas o início de uma nova fase ainda mais tensa da guerra? Deixe aqui embaixo a sua opinião. Ela é muito importante neste debate. Se esse conteúdo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa acompanhar esses acontecimentos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.